É, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó. Se for irmã, né? Se fala irmã. Se for irmão, se fala irmão. Fala, irmão. Não, mas fala feliz, fala alegre, vai. Irmão, que bom que você está aqui. É um prazer cultuar do seu lado nessa noite. Eu espero, do fundo do meu coração, que o Senhor fale com você. Que nessa noite você saia daqui renovado, transformado, avivado. Que nessa noite o Espírito Santo brade aos seus ouvidos. Fica à vontade. Olha para ele de novo e fala, fica à vontade. Porque eu estou à vontade. Nós estamos na casa do nosso Pai. Então, estamos em casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? É isso, gente. Eu tinha todo um esboço para compartilhar com vocês, só que vindo para cá, né? Antes de vir para cá, eu estava comentando algumas coisas com Jesus, orando, né? E eu falei, Senhor, é isso, né? Aí ele falou, não. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, quando você chegar lá, você vai saber. Eu falei, tá. Nesses últimos dias, o Senhor tem ministrado algumas coisas no meu coração. Pensamentos, ideias, sabe? Então, é essas ideias que eu quero compartilhar com você hoje, pode ser? Se não, é o que você tem para hoje, irmão. É isso. Então, o que eu quero compartilhar... Geralmente, eu vou abrir meu coração para vocês, tá? O Senhor, Ele fala comigo fazendo perguntas. Ele faz muita pergunta para mim. E a forma que eu entendo o Senhor ministrando no meu coração é eu respondendo essas perguntas para Ele. Faz sentido para você? Você entende? Na minha cabeça faz muito sentido isso. E como Deus é o meu Pai e os filhos aprendem com os pais, certo? Eu costumo, nos discipulados, fazer muita pergunta. Não é verdade? Faço muita pergunta nos discipulados. Então, nessa noite, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Você vai ter que me responder? Não. Nessa noite, eu quero que você responda para você mesmo. Estamos combinados? Ok. Então, ó, a primeira pergunta, isso, o pastor, ele sempre fala isso, mas pastor, aí que bom que a gente tem o mesmo espírito, né? Sim, Jesus, né? Então, e tem mais de um ano que eu faço essa pergunta para o pessoal no discipulado. Eu quero fazer essa pergunta para vocês, para você pensar. O que o Senhor tem ministrado no seu coração? O quê? Ontem eu fiz essa pergunta para a Lara e para a Yasmin, não foi? No discipulado eu fiz essa pergunta para as duas. E cada uma levou quase 40 minutos para compartilhar. Deus tem falado muito para elas, né, com elas. E com você, o Senhor tem ministrado alguma coisa no seu coração? Ele tem falado alguma coisa? Ele tem sussurrado alguma coisa para você? Você tem conseguido ouvir o Senhor em algum momento do seu dia, em algum momento da sua semana? O que Ele tem falado aí? O que tem queimado dentro de você da parte do Senhor? Tem alguma coisa dele queimando aí em você? Tem. E se ele tem falado com você, se ele tem queimado em você, qual tem sido a resposta que você tem dado a essas coisas que o Senhor tem falado com você?
A sua resposta é tentar ter uma reação a isso que o Senhor está falando, ou a sua resposta é simplesmente ignorar aquilo que o Senhor está ministrando, ou tentando ministrar ao seu coração? Porque se tem uma coisa assim que nós podemos ter plena certeza nas nossas vidas, é que o Senhor, Ele tem falado. O Senhor, Ele tem ministrado. O Senhor não se calou. Isso é bíblico. Vai lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e você vai ver. O Senhor, o rapaz lá, a pessoa que escreveu Hebreus, vai falar assim que o Senhor, Ele tem, por muito tempo, falou por meio dos profetas, e hoje em dia Ele tem falado por meio do Filho, Jesus. Então o Senhor, Ele tem falado. Será que nós temos ouvido o que o Senhor está ministrando? Será que os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso entendimento estão sensíveis àquilo que o Senhor, que o Espírito Santo quer trazer para nós como igreja? Ou nós como filhos dEle? Vocês estão entendendo? Amém. Falei que tinha um monte de perguntas, ó, tem mais, ó. Quantas pessoas... Eu estou meio rouca, tá, gente? Então, se a voz falhar, tenham paciência comigo. Quando as pessoas te olham, o que elas enxergam em você? Quando as pessoas te veem, quais são os tipos de atitude que elas enxergam em você? Qual tem sido o seu testemunho por onde você passa? O que você tem transparecido para as pessoas que te veem? Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando, né, que nós somos cartas vivas escritas pelo Senhor. Então, nisso nos leva a entender que a nossa vida é um testemunho vivo. Então, o que eu tenho passado? Quando as pessoas olham para a Vera, o que eu tenho passado? Eu sei. E quando as pessoas olham para você? Será que a sua vida, ela é tão assim em Deus, a ponto de você não precisar falar nada e as pessoas já sentem Jesus em você? Ou será que o tipo de cristianismo que você vive afasta as pessoas do Senhor? O que é fato, e que eu não tenho dúvidas, e eu vou repetir isso muitas vezes hoje, pelos próximos minutos, é: o Senhor, Ele tem falado, igreja. O Senhor, Ele tem falado. Ele tem ministrado. Aí nisso vem uma outra pergunta, e é onde eu entro no texto que eu vou ler com você hoje. Como está o seu anseio pelo Senhor? Como está o seu desejo pela presença dEle? Como está o seu anseio por ouvir a voz dEle? Será que você tem desespero dentro de você para ouvir o Senhor? Será que você tem desespero suficiente pela presença do Senhor a ponto de buscá-lo intensamente com todo o seu coração, com toda a sua vida e com toda a sua alma? Será que se nessa noite o Senhor, e de fato Ele está aqui, se Ele passasse, se Jesus passasse aqui com um carro e falasse assim: essa noite eu só vou carregar no meu ônibus... Imagina Jesus no ônibus. Eu só vou carregar aqui quem está com muito desejo da minha presença. Será que você iria nesse ônibus? Sabe? Ou será que você seria deixado para trás? Abre a sua Bíblia lá em Salmos, número 42.
Salmos 42. A gente vai ler todo o Salmo 42, tá? E diz assim, ó. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo ao rugir das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Olha o 8. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A gente vai orar agora. Mas para a gente orar, o pastor, ontem, acho que foi ontem, ele me mandou um áudio desejando boa sorte na pregação, né, pastor? Desejando bênçãos. E aí uma coisa que o pastor falou que me chamou a atenção foi, Vera, quando você subir no altar, foi mais ou menos isso, não lembro tudo que ele falou não, certinho. Falou assim, Vera, quando você subir no altar, deixa lá fora, lá embaixo, toda a preocupação. Deixa tudo aquilo que talvez pode afligir o seu coração, deixa. Mas que o Senhor, Ele fale. E nessa noite eu quero te fazer esse mesmo convite. Nos próximos minutos eu quero te convidar a deixar sua preocupação um pouquinho de lado. Eu sei que só você e Deus sabe algumas coisas que você passa. Mas antes de eu entrar nesses versículos com você, eu preciso orar com você, porque foi algo que o Senhor ministrou no meu coração. Enquanto eu me preparava para vir para cá, gente, essa semana foi tão complicada. Eu digo isso minha, né? Essa semana aconteceu tanta coisa. Nem já mais nada a ver até aquela que, sabe? Teve um momento essa semana que eu surtei sozinha com Jesus, que eu dei um grito, que eu não aguentava, sabe? Surto. Doida. Ai, Deus. Então, nessa noite, eu quero orar por você. O Senhor ministrou no meu coração hoje à tarde que existem pessoas, que teriam pessoas aqui nessa noite com o coração pesado.
com o coração desesperado. Uma forma simples de capturar as letras. Mas ao mesmo tempo que ele falava isso, ele falava assim: filha, mas nessa noite eu vou ser o refúgio dessas pessoas. Eu vou ser esse auxílio. Essa noite eu vou ser a calmaria que o coração dessas pessoas necessitam. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero te convidar a trazer à sua mente isso que está pesando no seu coração. Então beleza, tá o não, certo? Que é a parte dele, se eu quiser. E dou ok, que eu copio. E já está aqui. Esse ato de trazer a mente agora, profeticamente, é como se você estivesse apresentando ao Senhor. Apresenta ao Senhor essa dor. Deixar aqui mesmo no centro, no olho. Apresenta ao Senhor essa preocupação. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo que sonda cada coração. Espírito Santo que traz consolo, que traz alívio, que traz paz. Ah, Espírito Santo, que enxuga toda lágrima, que arranca de nós toda dor. Ah, Espírito Santo que traz direção ao perdido, que liberta o oprimido. A gente pode fazer. Vamos trocar esse tema Ah, aqui Espírito só para dar uma Santo ideia que traz melhor. cura, que traz libertação. Por exemplo, já no CSS, paga tudo, cola. Nessa noite, Pai, eu intercedo por esse meu irmão. A altura da linha que eu tinha falado. Eu intercedo por essa minha irmã, Pai. Ficou um pouco feio isso, né? Ah, Espírito Santo, que eles encontrem socorro no Senhor. Sim, o Senhor é o socorro bem presente na adversidade. Então vem, Senhor. Vem com esse socorro, Pai. Vem com esse alívio, Senhor. Ah, Senhor. Aqueles que estão clamando pelo filho nessa noite. Pela filha. Ouça essa oração, Pai. Existe cura, irmã, existe cura. Você não serve a qualquer Deus, você serve ao Deus que é poderoso. Ah, Senhor, aqueles que estão clamando por alguém da família, aqueles que estão clamando por alguém da própria casa, Senhor, ouça essa oração. Ah, irmãos, nenhuma dor é pequena demais que Deus não possa sarar. A gente pode mudar aqui, ó. Nenhuma preocupação é grande demais que o Senhor não possa entrar e intervir. Nenhum sonho é pequeno, é grande demais que o Senhor não possa abrir os céus e fazer com que você viva. Ah, Espírito Santo, cura. Cura, Senhor. Cura a alma ferida, Pai. Cura o coração angustiado, Senhor. Cura, 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 cura. Cura, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Cura. Cura cada moça. Cura cada rapaz. Cura, Senhor. Restaura famílias. Restaura corações. Restaura casamentos. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor Deus, relacionamentos, Pai. Entre pais e filhos, restaura, Senhor. Que nessa noite, Espírito Santo, a tua igreja, Senhor Deus, seja alcançada por tamanha graça. Que nessa noite, Senhor Deus, os teus filhos e filhas sejam alcançados pela tua misericórdia, Pai. Que nessa noite, Senhor Deus, saímos aqui cantando júbilos, hinos de louvores, exaltação, adoração ao Senhor, Pai. Crendo, Senhor Deus, de todo o nosso coração, que o Senhor
é o bem. Deus que nos dá vitória. O Senhor é o Deus de Função de- esperança. O Senhor é o Deus que vive, que reina, Senhor. Espírito Santo, aviva os corações, Pai. Aviva, Senhor. Traz vida, Pai. Traz vida, Senhor. Ressuscita, Pai, sonhos, planos, projetos. Ressuscita, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dividir parágrafos no HTML2 em Sabe, 2 gente, linhas. muitas pessoas Ativei. vão na voltei igreja, sem ver. né? Tá vendo? Ou buscam a Deus Aqui tá projetando as 4. atrás de uma palavra revelada, sabe? Tipo, nossa, lá na igreja tem algum profeta tal que pode me revelar alguma coisa. E nada contra, porque eu creio muito que Deus usa pessoas com um dom de profecia, mas a maior revelação que você pode ter de Deus na sua vida é aquela que você busca no seu particular com Ele. Porque Deus, Ele é um Deus que ouve orações. Deus, Ele é um Deus que não apenas ouve, mas também Ele responde orações. Sabe para que serve profecias? Quando o profeta levanta, não é para direcionar a sua vida, mas é para te trazer esperança. É para te trazer conforto. Quando nós recebemos uma palavra que é profetizada, é como se o seu coração recebesse assim, nossa, ainda que o Aqui Senhor tem não umas esteja duas. fazendo agora, Ele está Precisaria cuidando de uma mim. pessoa É para isso que serve atendendo a palavra que é transmissão no text 2. profetizadas. É para trazer esperança. Se você abrir ele, A aqui no profecia não text é para 2, trazer você tem o direcionamento. Direcionamento quem traz é o Senhor para você quando você vive uma vida com Ele. Quando você vive uma vida de entrega, uma vida de relacionamento, ele, uma vida de oração, a sua vida é direcionada como um sopro, sabe? É o Senhor te pegando, te direcionando. Não busque o Senhor por profecias, por revelações. Busque o Senhor por ter prazer na presença dEle. Porque enquanto estamos na presença dEle, nós podemos ter a firmeza, a certeza, a esperança de que o Senhor está se movendo e que Ele está nos guardando. ele vai mostrar as tuas linhas divididas. Vamos separar aqui. Aqui no Salmo 42, é um salmo dos filhos de Corá. Essa pessoa, esse rapaz que escreve, ele está num momento de exílio. O que é exílio? Ele está preso em algum lugar. E é aqui onde você lê que ele fala assim, como a costa anseia por águas, assim Senão sou fica eu, muito né? dividido, Como as muito chato águas, passar. como a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, que ele está falando. Ele está se recordando de tudo que ele já viveu com o Senhor. Ele está no exílio. Ele está longe da casa dele. Ele está longe da família dele. Ele está longe da igreja dele. Mas alguma coisa dentro dele pulsava por saudade pelo Senhor. Ele fala, assim como a costa anseia por água se tem sede, eu tenho essa saudade do meu Deus. Eu tenho essa saudade, essa sede pela presença do meu Senhor. E se você lê o restante, né, e lê com atenção, nos versículos 4 e 5, você vai ver que ele era um ministro de louvor, ele era um sacerdote, né, ele era um levita. Então o que ele fazia? Ele era um dos responsáveis por levar o povo à adoração. Era um dos responsáveis a levar cânticos de louvor. E ele estava com saudade disso. Porque ele era alguém que já tinha tido uma experiência com o Senhor. Ele era alguém que já tinha tido períodos e momentos de intimidade com o Senhor. Agora ele está exilado. E quando ele tentava adorar o Senhor, as pessoas nessa terra longínqua, que não conheciam o Deus dele, começavam a zoar dele. Ué, mas onde está o seu Deus, esse Deus aí que você está tentando adorar? Por que ele não te tira daqui? Confrontavam ele. Que Deus é esse que você está exaltando que não te tira daqui? Que Deus é esse que você vive e não busca lá na igreja e não muda a sua história?
Que Deus é esse que você vive consagrando a sua vida e não faz nada de novo em você? Que Deus é esse que você vive dando oferta, mas nunca muda a sua vida? Os inimigos, né, as pessoas confrontavam ele. Ele lutava contra isso. E não só contra isso, mas ele lutava contra ele mesmo. Era uma luta interna tremenda que ele passava. Eram pensamentos que ele era bombardeado, tipo, nossa, vou desistir, vou desistir. Essas pessoas têm razão, vou desistir, vou desistir. Só que ao mesmo tempo que era uma luta, um confronto dentro dele, existia uma voz que gritava mais alto do que os problemas dele, era a voz do Espírito de Deus. Era o Senhor falando, ó, você não está sozinho, isso que você está passando agora é só um momento. Crises passam, problemas passam, crises passam, problemas passam, mas sabe uma coisa que não passa, irmãos? É o poder do Deus que nós servimos, é a palavra que Ele libera sobre a sua vida. Se você tem uma palavra sobre a sua vida, acalma o seu coração. Espere em silêncio por aquilo que o Senhor vai fazer. E se for para você se desesperar, porque é normal, é comum do ser humano se desesperar, se desespere aos pés do Senhor, que é quem pode te trazer auxílio, conforto e consolo. Se for para chorar, chore aos pés do Senhor, porque ali você tem o consolo certo. Eu nunca vi, irmãos, de verdade, Tá dividido tanto assim, crente que que quando ora diante do Senhor, particularmente é o chorando e maior da Bíblia clamando, inteira, né? esse crente sair sem consolo. Nunca vi. Esse pontinho é a fonte, ó. Se tem uma coisa que é certa Eu queria- no Senhor, é o consolo Não, dele. Para aqueles Se que você tiver os mais, tem buscam um em espírito e em verdade. Para vocês usarem. Eu tava fazer esse efeito preto no fundo do vídeo. Acho que não tem. É criar um. Aí no versículo 6, 7, 8, ele fala assim que a alma dele entrou num abismo. Ele fala que os ossos dele doíam por aquilo que ele estava passando. Doía, chorava. A alma dele gritava. Aí ele teve uma coisa assim, que nós precisamos fazer também. Um autoconfronto. É como se o salmista, aqui no versículo 5 e no versículo 11, ele pegasse uma cadeira, sentasse na frente do espelho, apontasse para o espelho e falasse assim, ó: por que você está abatida, minha alma? Por que você está perturbada aí dentro de mim? Por quê? Por que você está querendo desistir? Mega próximo. Tenta Por que você está querendo um negócio parar? aqui. Se eu vou vídeo. Por quê? Tá. Irmãos, não eram outras pessoas que estavam falando para ele, não eram Deus usando outras pessoas, era ele No se computador, com lembrando volume na daquilo porta. que ele já tinha vivido com o Senhor. Como que eu posso. Era ele se lembrando de todas as Mas vezes que o Senhor já tinha falado com Podia. ele. Era ele se lembrando de como era Traz bom nas- ser cuidado por Deus. Uma letra de música? Se tem umas Parei a mesma pessoas, música né, Versão nesse de 4 mundo assim, linhas. que vive com confrontos, é o Uma crente. versão de 2 linhas. O resultado fica muito mais O legal. crente, muito mais ele tem que lidar com legenda 3 mesmo. vozes, né? A do mundo, a do diabo e a Vou dele mudar aqui. mesmo. Certo? Ah, mas aqui na igreja a gente usa 4 linhas na projeção. É o A dia gente inteiro o toca diabo jogando hino da setas, harpa e pensamentos. projeta a estrofe inteira. E vontades. na transmissão fica um negócio feio. É como se ele estivesse Você jogando pode dardo. fazer. Sabe aquele joguinho de Aqui dardos? no plugin, vamos colocar Vocês as não 4 tinham ainda linhas. quando eu era menina nova, Tem. né? Não que eu não seja Acho mais que nova, não. mas quando eu era criança, assim, A adolescente. função dividir Aí parágrafos no HTML2 em 2 brincadeira, linhas. aquele joguinho de alvo. E tinha os Ativei dardos. HTML2. Quem já teve isso? Não, só eu? Era muito legal ter. Ainda deve ter.
em algum lugar vendendo. A gente pegava ali e ficava Em duas jogando para acertar o alvo. Ativei. Voltei É a mesma pro coisa o Tá vendo? inimigo da nossa alma, o diabo. Aqui tá projetando. Ele fica jogando seta. Fica jogando seta. Até que você consiga dar, até que ele entenda que você deu uma brecha. Até o dia que você parar de vigiar, aquela seta vai pegar. Se você acha que o diabo está de brincadeira, nessa noite eu preciso te dizer que ele não está. A alegria, o prazer do diabo é te tirar da igreja, não somente da igreja, mas principalmente te tirar da presença do Senhor. Então ele fica o dia inteiro bramando ao nosso derredor, querendo arrancar a gente. Aí paralelo a isso tem o mundo, que também é do diabo, né? Que jaz do maligno. E aí vem com ofertas, vem com manjares, vem com delícias. E começa a ofertar coisas. E começa a oferecer coisas. Aí tem a sua voz também. Que aí você fica, mas será? Será que é mesmo pecado? Será mesmo que é errado? Os serás. Os achismos. Não, mas eu acho, se isso acontecer agora, lá na frente o Senhor vai perdoar. Mas eu acho que isso é só um pensamento. Mas eu acho que ninguém está vendo. É os achismos. É muito acho. É muito será. É uma luta, irmãos, constante. A vida do crente, eu ensinei a Fernanda, uma das moças que eu discipulo aqui na igreja, me mandou um áudio hoje, né? Falando assim, Vera, um dos áudios que ela me mandou, Vera, deixa eu te falar, aquilo que você falou aquele dia no discipulado é verdade. A vida do crente é um eterno vixe atrás de eita. Vixe, eita, sabe? Isso resume a vida do crente, é vixe atrás de eita. É muita coisa. Muita. Só que aí no meio dessas coisas, a nossa luta maior, irmão, e é aqui que eu encerro, vou até fechar a Bíblia para você ver que eu acabei, é discernir a voz do Senhor. É ouvir o Senhor. É conseguir calar todas as outras vozes e ouvir aquela que realmente importa, que é a do seu Deus, falando ao seu coração. Brasília fazendo lá, eu tinha vontade de Mas falar, deixa eu fazer. como? Como calar as outras vozes? Como? Irmão, uma vida de relacionamento Então eu quero com dizer o Senhor. alguém que foi criado em Jesus. É leitura bíblica. Não vou soltar É no microfone, jejum. vou ficar tranquilo. Vou fazer um negócio aqui. É Todo se mundo tem, consagrar. Bem? Não tem magia. Você que nos acompanha pelas redes sociais, essa Não mensagem tem vai estar disponível pode toda quarta-feira no nosso pirimpim, YouTube. sabe? Não Deus abençoe tem. e até mais. Você é doido? Dá uma salva de palmas para O Jesus aí. apóstolo Meu Deus Paulo do ele céu. vai dizer que nós vivemos diariamente uma luta. É batalha, sabe? Nas regiões Não, mas não vou revelar celestiais. ninguém, não vou O soltar dia no inteiro é microfone, vou ficar batalha, é todo dia, é toda Vou fazer um negócio aqui, semana. tá todo mundo tenso, até eu sei Mas disso, o que vai bem? determinar se você Então, vai vamos lá. estar ou não Você firme que e nos forte acompanha no pelas final redes dessa sociais, essa batalha mensagem é o vai seu estar relacionamento disponível com o toda quarta-feira no Senhor. nosso YouTube. Deus abençoe e até mais. É aquilo que você vive Dá uma com salva de palmas Ele. pra Jesus aí. É o Meu quanto Deus do você céu. busca Ele. É o quanto você vive por Ele. Por isso eu volto a te perguntar, o que o Senhor tem ministrado no seu coração? O que você tem ouvido dele? Não O vou que revelar tem ninguém, não vou queimado soltar aí no dentro de microfone, vou ficar você? tranquilo. Vou fazer um negócio aqui. Será Todo que o mundo que tenso, queima até aí eu no sei seu disso, coração bem? é a voz Vamos do lá. mundo? É a Você voz que do nos acompanha diabo? pelas É a redes sua sociais, voz essa ou é a mensagem voz vai do estar Senhor? disponível toda quarta-feira no nosso YouTube. O que está Deus gritando abençoe mais e alto até no seu mais. coração nessa noite? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Meu Deus do céu. Você está gritando mais alto no seu coração nessa noite? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Meu Deus do céu.
está gritando no seu coração nessa noite é a voz do mundo, do diabo e a sua, tem solução. O Senhor, Ele está aqui presente para transformar esse seu coração. Ele está aqui presente para transformar essa sua cabecinha, esses seus pensamentos. Ainda servimos um Deus que ainda restaura vidas. Servimos um Deus que ainda traz milagres, gera milagres. Ou talvez o seu problema não seja nem pecado, nem mundo, nem diabo. Talvez o seu problema seja apenas desânimo. Talvez você esteja aqui hoje ouvindo eu falar e falar assim, Vera, mas eu não estou em pecado. Eu não estou dando voz para ninguém. Só que está ruim. Gente, essa semana passada, eu tive um tempo de mesa com uma jovem, né? Eu sentei com ela assim. Jesus tocou no meu coração para levar ela para tomar um café comigo, sabe? Aí eu falei, mano, vamos lá. Aí eu fui com ela. Aí a gente sentou assim. Era só para ser um café, sabe? Um café com pão de queijo, um bolinho. Era para ser 25 minutos, 35 minutos de conversa e aquele café se tornou uma tarde. E conversando com ela, né? E a minha pretensão não era nem entrar em nenhum assunto com ela. Profundo, sabe? Assunto profundo. Só que aí aquela moça, ela começou a falar e conversar, e ela viu um espaço ali, ela começou a abrir o coração dela e desabafar. Aí logo aquele desabafo dela se tornou um choro angustiado, um choro desesperado. E todo esse tempo, ouvindo ela, eu não falei nada, eu só ouvia. E quando eu ouvia ela, eu só senti o Espírito Santo falar assim, ela precisa de mim. Ela precisa de mim. É de mim que ela precisa. E quando ela falava, eu falava, Jesus, vai ser que eu vou falar alguma coisa para ela. Aí eu olhei nos olhos dela. E falei assim, ó, fulana, você é uma moça de princípios? Você é uma pessoa que tem valores? Se você tem princípios, eu peguei o guardanapo que estava lá na mesa, esse guardanapo de limpar a boca. Peguei uma caneta que eu tinha na bolsa, coloquei em cima do papel e falei assim para ela, escreve aqui para mim 3 princípios que para você são inegociáveis. 3 coisas que você não abre mão, que você não negociaria com ninguém. Aí ela escreveu. Aí eu fui ponto por ponto com ela dos princípios que ela falava. E aí naquele momento ela parou. E aí, para não ficar um negócio monótono, né? Eu também escrevi 3 princípios que eu não abro mão, que a Vera não abre mão. Eu escrevi e falei com ela, Filha, compartilhei com talvez ela. você consiga esconder dos seus amigos, Irmãos, mas você aquela não... menina entrou num choro. Só que diferente do primeiro choro, que era um choro desesperado e sem direção, agora era um choro que ela entendia o porquê que ela estava chorando. Não sabeis que o vosso corpo... Agora era um choro que ela entendia. O que estava acontecendo no coração dela, o que estava acontecendo na alma dela, agora ela estava entendendo. Sois de vós mesmos, Ela olhou para mim e falou assim, porque Vera, fostes comprado por preço. Agora, pois, eu não sinto glorificai mais a Deus presença de no Deus. vosso corpo.
Eu Primeiro não ponto sinto dessa mais noite, nem que a gente tem que tirar saudade os da rótulos da presença nossa de vida. Deus. A gente- E Vera, Alguém sabe o que que é é pior? Quem falou não interessa. É que eu nem me Interessa sinto que o mal céu está por não liberando sobre sentir a nossa saudades vida. dele. Mas ele não vai dar certo. Mas ninguém da família dele rompeu. Vera, pior ainda, esses meus princípios eu já deixei de lado há muito tempo. Aí eu falei para ela, falei, menina, fulana, sabe qual que é o seu problema? Sabe o que você precisa? Sabe o que está acontecendo agora? A sua alma está clamando Jesus. A sua alma tem saudades daquilo que você já experimentou nele um dia. A sua alma tem saudades. A sua alma está gritando aí dentro de você, por isso que você está chorando, por isso que você está se sentindo sem sentido, perdida, porque o Senhor está faltando nesse seu coração. Talvez alguns aqui, o problema nem é pecado, irmão, mas quanto tempo faz que você não busca intensamente o Senhor? Quanto tempo faz que você não sente de fato a presença dEle? E se sente, será que você sente saudade quando você sai do culto? Será que a presença que você sente do Senhor é aquela presença que só está no culto? Ai, irmãos, fica de pé.